concerto de trombone, palestra sobre trombone. Mas é uma história muito bonita que eu quero contar para vocês aqui. Primeiramente, uma boa tarde, noite aí para todos. Como a professora Guida falou, meu nome é Marcos Flávio, eu sou professor de trombone aqui da UFMG, já há 13 anos, desde a morte do professor Paulo Lacerda, assumi. E hoje a gente vai falar um pouco dessa história que vocês vão... que vai culminar nesse concerto de hoje, no encerramento do 3º encontro regional de trombonistas aqui da UFMG. Esse encontro, eu sempre faço esse encontro, ele não é anual, mas ele varia de acordo com a disponibilidade dos meus alunos, dos trombonistas do coral, poderem participar do Encontro Nacional de Trombonistas. Então, esse ano, o Encontro Nacional de Trombonistas vai ser em Manaus, e é praticamente inviável a nossa ida lá. Então, eu fui e organizei esse encontro para que eles... E trouxe 2 professores que estarão presentes lá, para que eles pudessem ter essa informação aqui. E eu vou falar um pouco depois sobre esses 2 professores, são, sem dúvida, um dos melhores trombonistas hoje do Brasil e do planeta, que estão aqui, que vocês vão ouvir hoje. Então, vamos começar essa história de 26 anos do curso. Tem uma foto bem emblemática que eu vou mostrar para vocês aqui, e eu coloquei esse título, Adubadores e Semeadores da Grande Escola Brasileira de Trombonistas. A gente tem aqui o professor Paulo Lacerda, à esquerda, e o professor Radegundes Feitosa, à direita. E o professor Paulo Lacerda é isso que vocês estão vendo na foto aí. Ele era uma pessoa que ele transcendia o musical. Ele ocupava um grande espaço aqui na música em Belo Horizonte, em todos os sentidos, né? Que ele era gordinho também. E o professor Paulo Lacerda, ele era um fomentador da cultura, da escrita para o trombone, para compositores. Ele estreou várias peças e foi ele o primeiro professor de trombone aqui da universidade. E o professor Radegundes Feitosa foi o primeiro latino-americano com doutorado em trombone, fez o mestrado dele na Juilliard School, depois o doutorado em Washington. E a história do trombone no Brasil confunde um pouco com a história do professor Radegundes Feitosa, que nos deixou precocemente também, numa triste coincidência, na mesma data que o professor Paulo Lacerda faleceu. O professor Paulo Lacerda faleceu no dia 1º de julho de 2003 e o professor Radegundes Feitosa no dia 1º de julho de 2010. Ambos com a mesma idade, 44 anos. Então, o dia 1º de julho, para que não ficasse estigmatizado como um dia que nenhum trombonista sairia de casa quando fizesse 44 anos, a gente instituiu o Dia do Trombonista, dia 1º, para que, ao invés da gente lembrar de um fato triste, a gente sim homenageasse esses grandes trombonistas que marcaram a história do trombone no Brasil. Mas vamos falar do trombone aqui. Bem, o curso de música, né, a graduação em música aqui, a universidade ela não funcionava aqui no campus, ela funcionava na Avenida Afonso Pena, em frente ao Palácio das Artes, né, que hoje é o Conservatório UFMG. Havia um trombonista que até dava aulas, mas aulas não vinculadas à escola, que era o professor Dolarino Rocha. Ele, na realidade, ele era trombonista, mas ele era professor de harmonia do conservatório. Então, quando a professora Sandra Loureiro era diretora da escola, houve, então, algumas vagas a serem preenchidas na escola, e ela, juntamente com a saudosa professora, a vice-diretora dela na época, a professora Tânia Mara, que faleceu agora, né, recentemente, ela era vice-diretora, elas decidiram por colocar um trombonista e um saxofonista. E, nessa ocasião do concurso, que foi em 1990, a gente teve, então, o ingresso do professor Paulo Lacerda aqui na Escola de Música. E o saxofone, que foi a outra vaga, foi ocupado pelo professor Dilson Florencio, que transferiu para João Pessoa, para Paraíba.
Aqui tem uma foto dessa época, né, década de 90. Então, a gente vê aí da esquerda para a direita o professor Maurício Freire, com a flauta, o professor Dilson Florencio, o professor Maurício Loureiro, o professor Paulo Lacerda, o professor Edson Queiroz, e o fagotista é o... Quem? Benjamin. O apelido dele era Formiga, eu acho. Formiga, não é isso? Então, essa foto é lá no auditório do conservatório, lá na Afonso Pena. E, para vocês terem ideia como que era na época. O professor Paulo Lacerda, ele já morava aqui. Ele veio, na realidade, para Belo Horizonte num concurso da Orquestra Sinfônica para fazer trombone baixo. Para quem não sabe, o trombone, assim como o saxofone e os outros instrumentos, ele tem uma família. A gente tem o trombone soprano, o trombone alto, o trombone tenor, o trombone barítono, o trombone baixo, o trombone contrabaixo. E ele veio aqui para Belo Horizonte para tocar na orquestra. Logo depois ele fez a prova novamente, foi fazer o primeiro trombone da orquestra, ficou alguns anos fazendo o primeiro trombone. E quando aconteceu o concurso, ele veio para a universidade. Então, a gente tem aí, o professor Paulo Lacerda nasceu no dia 27 de julho de 1958, no Rio de Janeiro, e faleceu aí dia 1º de julho, né, como eu já falei. Então, ele começa o curso aqui de trombone em 1990. No mesmo ano, ele criou o primeiro quarteto de trombones aqui em Belo Horizonte, que foi o Trombonias. A gente vai ver foto dos integrantes daqui a pouco. Logo depois, ele inseriu a primeira disciplina de música popular no antigo conservatório, relacionado à música popular, que era uma prática de conjunto, uma Big Band, que ele nominou de Gerais Big Band, que foi um marco também na história da Escola de Música da UFMG, e funcionava lá ainda na Avenida Afonso Pena, no antigo conservatório. Em 1999, o professor Paulo Lacerda conseguiu trazer para Belo Horizonte o 5º encontro da Associação Brasileira de Trombonistas. E nesse encontro vieram várias referências do trombone, todos os professores de universidade que existiam no Brasil na época, quanto referências internacionais do trombone, como Steven Offenberger, Kirill Ribaski, Janet Kagarais, Verne Kagarais, vários trombonistas e grandes didatas do trombone no mundo na época. E ele conseguiu trazer um trombonista da Costa Rica, que eu não me lembro, tentei me lembrar hoje, não lembrei o nome, e um trombonista da Argentina, que era o Abel Larossa, que era o primeiro trombone do Teatro Colón. E então ele deu o nome de primeiro encontro latino-americano de trombonistas. O Paulão tinha essa visão assim de aumentar as coisas, né? Então, não, vamos chamar um argentino e aí já vira encontro latino-americano. Aí fez o primeiro. Coisas do Paulão. E foi um encontro que deu um prejuízo assim muito grande, porque na época o dólar estava 1 por 1, e ele comprou as passagens todos os convidados internacionais no cartão dele. E da noite para o dia o dólar dobrou, simplesmente dobrou, 2 para 1. Quando chegou a fatura, a gente não tinha grana, então os professores que tinham cachê na época doaram o cachê e mesmo assim não deu, e o Paulão ficou com prejuízo grande na época, assim. Mas quem é trombonista aqui sabe que a gente lida com isso o tempo inteiro para que a associação siga, né? A gente não tem apoio, é difícil manter a associação, sempre a gente tem que contar com essas ajudas. E o Paulão assumiu esse prejuízo na época aí, que esse prejuízo foi com ele até a morte dele. Bem, logo depois disso, a gente teve um encontro da Associação Brasileira de Trombonistas em Tatuí, em 2000, e o professor Paulo assumiu, então, a Associação Brasileira de Trombonistas. Eu fui também da diretoria como tesoureiro na época, eu era aluno, e eles acharam por bem ter o tesoureiro perto do presidente. Eu fui tesoureiro da associação nesse interstício de 2000 e 2002. Bem, com o tempo,
a escola foi ganhando mais alunos e o sonho do professor Paulo era montar um grupo maior de trombonistas, né, para trabalhar um repertório de coro, de quarteto, quinteto, sexteto, né, octeto. E então, em 2000, nasceu um quarteto de trombones aqui, formado por mim, pelo Renato Lisboa, que hoje é trombonista baixo da Orquestra Filarmônica, o Ednilson Gomes, acho que não está tocando trombone mais, ele é advogado, e o professor Sérgio Rocha, que é professor de Educação Física, médico e professor de trombone da UFSJ, largou tudo para ser professor universitário. Tem que ter muito amor, né? Largou psiquiatria para ser professor de trombone. Então, esse quarteto começou a funcionar em 2000, e ele propiciou ao professor Paulo a criação do coral de trombones, que ele tanto desejava. Então, com a base desse quarteto Trombominas, a gente já tinha um repertório, ele tocava e colocou mais na época, o Floriano, que ele nem está com a gente aqui hoje, mas o Floriano está com a gente desde o início, que é um trombonista reformado do Exército. Então, eles começaram a dobrar as vozes do quarteto, a gente montou a primeira semente do coral de trombones ali, junto com Trombominas. Então, com a entrada no outro vestibular da Joelma, do Fredson, que foram 2 alunos aqui, aí ele criou, então, um projeto não, né? Na realidade, primeiro ele criou a disciplina Coral de Trombones em 2001. O professor Paulo Lacerda, ele formou 11 alunos, né? Então, esses alunos foram o Juarez, a Andréia, o Edivaldo. O Juarez, ele era de Sabará. Infelizmente, ele faleceu de uma forma trágica. Ele era trombonista da banda J Quest. E eles foram tocar em Fortaleza. E num day off que eles tiveram, um dia sem compromisso, eles foram à praia. E o técnico de som entrou no mar e começou a se afogar. Então, ele e o saxofonista, chamado Rodrigo Bento, eles entraram para tirá-lo, e o Juarez chegou primeiro. Quando ele chegou, essa pessoa estava desesperada, ela se agarrou nele, e o Rodrigo tentou chegar e viu que os dois estavam se afogando, e eles faleceram, todos os dois, tanto o técnico de som quanto o Juarez, assim, com 28 anos. Assim, né? A Andréia é regente da Big Band, em João Molevade. O Edivaldo, ele era militar. Quando o Skank começou a fazer sucesso, ele foi tocar com o Skank e ficou lá um tempo, depois montou uma banda chamada Viu Metal e depois foi para os Estados Unidos, hoje mora nos Estados Unidos, toca lá. O Hélio Azevedo, é o primeiro trombone hoje da Orquestra Sinfônica, era professor no Cefar e foi formador de muitos trombonistas que fizeram a graduação aqui comigo. Renato Lisboa, né? Isso eu estou falando na ordem, viu, gente? Dos primeiros que formaram. Depois a gente teve o Renato Lisboa, que é o trombonista baixo da Filarmônica hoje, e que era do quarteto Trombominas, que tem o Trombonias e o Trombominas. O Eleilton, que foi o primeiro aluno de tuba, porque o professor Paulo Lacerda também lecionava para tuba, ele considerava da mesma família, e como não havia professor de tuba, ele aceitava esses alunos de tuba para que eles pudessem fazer o curso superior. O Ednilson, e depois eu, o Sérgio, fomos contemporâneos, Sérgio Rocha, né, que hoje é professor na UFSJ. Depois vieram Fredson e Pedro. O Fredson, ele é de Malacacheta, hoje ele é segundo trombone da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo. E o Pedro, que foi contemporâneo meu, mas formou um pouco depois, ele hoje é o trombonista do Skank, já há mais de 10 anos que o Pedro toca lá, vai estar presente aqui também daqui a pouco. Então, aqui a gente tem uma foto do professor Paulo Lacerda tocando na Gerais Big Band, aqui já na escola, né, nessa piscina que tem aqui embaixo, né, do lado da lanchonete. E aqui a foto do Trombonias. A gente vê da esquerda para a direita o filho do Dolarino, que é aquele professor de harmonia que eu falei para vocês, que era trombonista, o Oscar. A gente vê o segundo, da esquerda para a direita, o
segundo trombone da Orquestra Filarmônica hoje, que é o Wagner Mayer, um grande trombonista mineiro. E o homenageado do ano passado, porque todo encontro a gente homenageia um trombonista, né, que foi referência para o trombone aqui para a gente. A gente tem o Hélio Pereira. O Hélio Pereira, o professor Hélio Pereira, ele tem uma história engraçada, porque ele entrou na Polícia Militar numa época que se podia entrar com 14 anos. Entrava como aprendiz. Então, com 15 anos, ele entrou, começou a tocar lá, e já começava a contar a aposentadoria. Então, ele formou assim com 39, 40 anos. Ele estava aposentado da Polícia Militar, fez concurso para a Orquestra Sinfônica, passou e aposentou de novo na Orquestra Sinfônica. O professor Hélio Pereira, que foi o homenageado nosso do ano passado aqui. E, à direita, o professor Paulo Lacerda, com trombone alto. Aqui a gente vê fotos desse encontro latino-americano, né, o 5º encontro da BT, em 99. A gente tem do lado esquerdo o professor Paulo Lacerda, o professor Jacques Guesten, que é um francês que veio aqui para o Brasil para tocar na Sinfônica na Paraíba. Eu não sei se vocês sabem, mas na década de 80, em João Pessoa, ganhou um governador que era pianista mesmo, solista. E ele ganhou para governador do estado, simplesmente. O que ele fez? Ele montou a melhor orquestra do país lá. Trouxe simplesmente os melhores músicos que tocavam na Europa na época, para espalar os naipes. Flauta, violino, viola, violoncelo, trombone, trompete. E o professor Jacques Guesten veio e foi o professor do professor Radegundes. Por isso esse movimento tão forte de música na Paraíba, em João Pessoa, por causa dessa orquestra. Para vocês verem que um ato gerou toda uma história de vida para vários músicos lá. Eu vou citar só dois aqui, o professor Radegundes Feitosa e o professor Nailson, que tiveram aula com esses grandes músicos que vieram da Europa para tocar na Orquestra da Paraíba. E hoje são referências para nós. Logo depois do Jacques Guesten, que está aqui no Brasil até hoje, mora no Rio de Janeiro, a gente tem um papa do trombone, um cara que é talvez o trombonista mais conhecido brasileiro, que é o Raul de Souza, trombonista jazz, não jazz, é um Brazilian jazz, né? Raul de Souza. E do lado do professor Raul de Souza, o maior didata do trombone brasileiro, o paulista, professor Gilberto Galhardi, né? A escola erudita brasileira toda passou pelas mãos do professor Gilberto Galhardi. Não só através de aulas presenciais, porque muita gente saía daqui para estudar com ele lá, no Rio de Janeiro também ia estudar com o professor Gilberto Galhardi lá, mas porque ele escreveu muito. Ele escreveu métodos que foram usados por todos os trombonistas e muitos arranjos e adaptações de músicas brasileiras para formações de trombone, de quarteto, de octeto, sexteto. E na foto do lado direito a gente tem o professor Radegundes Feitosa com o professor Paulo Lacerda. Esse chapéu que o professor esse chapéu que o Paulão está usando era um chapéu que ele achou muito exótico da mulher de um trombonista que estava aqui no encontro chamado Kirill Rybarski. O Kirill era macedônio e a mulher dele era pianista que acompanhava ele e ela andava com esse chapéu 24 horas. Como isso incomodava muito o Paulão, ele tirou o chapéu dela e falou que queria usar. Aí ele ficou usando o chapéu que ele não suportava. E um outro trombonista de uma importância muito grande para o Brasil, à direita, é o trombonista Zé da Velha, que é uma referência do choro, não só para os trombonistas, mas uma referência do choro para todos que tocam choro. Talvez a última pessoa viva que tocou com Pixinguinha. Aqui a gente tem mais algumas fotos. A foto da esquerda acima é a formação inicial, né, do Trombominas, a gente tocando no Canal da Música, em Curitiba, no encontro de trombonistas da BT em 2001. Da esquerda para a direita tem eu, Ednilson, o Pedro Aristides, que hoje, né, o Pedro tocando pandeiro, o Sérgio Rocha e o Renato Lisboa.
do lado dessa foto, a gente tem a primeira formação, as primeiras formações do coral. A gente não tinha sala para ensaiar, a gente ensaiava no bosque. Então, o professor Paulo Lacerda está regendo, e ali a gente vê Joelma, o Celso e o Fredson. O Fredson foi o primeiro trombonista a usar bermuda aqui na escola, para quem não sabe. Ele foi um cara desbravador dessa coisa. Hoje em dia todo mundo usa, né? Joelma está aqui. Joelma, levanta aí. Mulher também toca trombone, viu, gente? E falando nisso, a gente tem 3 mulheres que formaram aqui, que é a Andréia, depois Joelma e depois Natália. A Natália não está hoje com a gente aqui, porque está tendo um concerto da banda do Corpo de Bombeiros, e é no mesmo horário, eles estão lá na Filarmônica. Pode entrar. Pode deixar a porta aberta aí, que aí... Embaixo a gente tem uma apresentação do coral de trombones em Brasília, em 2007, já com um grupo bem cheio, né, com mais de 20 componentes. E do lado, no mesmo ano, uma gravação de um programa que a gente fez chamado Conversa de Músico, do professor, o âncora era o professor Lincoln Andrade, que hoje é professor. Na época ele não era professor aqui, e depois ele veio e fez concurso aqui, e hoje é professor de regência aqui da escola, o professor Lincoln Andrade, como parte da programação. Alguns eventos que o Coral de Trombones que vocês vão ouvir participou. A gente foi grupo convidado no Encontro de Metais da FAMES, Invernos Culturais de São João del Rei, Itabira, Vertentes Musicais da Universidade Federal de São João del Rei. A gente sempre participa, a convite da professora Guida, a quem eu agradeço aqui agora, dos projetos Viva a Música e Prata da Casa, aqui da UFMG. Já fizemos apresentações na Casa Thomas Jefferson, no Distrito Federal, em Brasília. Gravamos o programa Conversa de Músico da TV Senado, tocamos também na Universidade Federal de Viçosa, e são vários, né? Eu tentei só colocar alguns aqui para exemplificar. O FEMUSA também a gente tocou. E a gente tem um pequeno release aí, a gente tem o professor Paulo Lacerda como idealizador e regente, né? A professora Yara Frickmati, ela foi regente e primeira coordenadora do projeto de extensão, foi em 2003. Então o projeto começou em 2003, não em 2006. 2006 foi quando eu assumi. Então, o projeto roda desde 2003. Depois, o professor Gilson Silva foi regente. Hoje, ele é regente da Banda Sinfônica do Espírito Santo. Ele foi regente da FAMES, regente a partir de 2005. Depois, a professora Cecília Nazaré foi coordenadora do coral até 2005, entre 2004 e 2005. E, como 2005 eu passei no concurso aqui, eu já pude coordenar o coral. Então, a partir de 2006, eu me transformei no coordenador do Coral Trombones e estou até hoje. E a gente tem o professor Lincoln Andrade hoje como regente titular do grupo. Como o encontro era um encontro de trombonistas, eu pedi ele para ficar de folga e eu falei, não, eu rejo, porque agora a conversa é só nossa aqui, então você pode descansar que eu vou reger. Dentre os eventos que a gente realizou como projeto e coral, destacam-se, é claro, o primeiro e o segundo encontro, né? O primeiro encontro regional de trombonistas, ele aconteceu em 2010, ele comemorava os 20 anos do curso de trombone aqui, e a gente teve como professores convidados o professor Júlio Riso, da OSPA, que é colega do professor Milton, que está convidado aqui hoje, o professor João Luiz Areias, da Unirio, o tubista Luiz Ricardo Serralheiro, o Popô, da OSESP. A gente teve o naipe da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, que é o Fernando Ferreira, o Fredson e o Jorge Melo. E a gente também teve a participação do naipe da Orquestra Filarmônica, o Mark, o Wagner, o Renato e o Eleilton. No segundo encontro regional trombonista, a gente diminuiu a estrutura um pouquinho, porque quanto mais convidados, mais dificuldade, a gente optou para fazer encontros mais enxutos, então a gente já começou a fazer com 2 convidados. Foi em 2011, a gente teve como convidado o professor James Lebens, que é um professor da Universidade de Laval, Universidade de Quebec, né, o Laval, no Canadá, e o professor Rafael Rocha, que está aqui hoje com a gente, que foi professor também, professor Rafael Rocha, em 2011. Então, aqui a gente tem uma foto da apresentação no Itamaraty, 2007. A gente tem uma foto dessa viagem a Belém, né? Ali a gente tem o avião da FAB e o grupo.
A gente tem fotos à direita, apresentação em Brasília, embaixo, à esquerda, apresentação em São João del Rei, e à direita, apresentação em Belém. Aqui a gente tem São Leopoldo, à esquerda, Vitória, e Niterói e Brasília também. Hoje a gente tem essas fotos atuais do Coral dos Trombones, a gente tem essa foto do encontro em 2011, a foto do professor Lincoln, que é o regente nosso, e uma foto da nossa última apresentação nossa, do ano passado, com o coro lírico da Fundação Clóvis Salgado, dentro da igreja da Boa Viagem. A gente tocando na sacada, como chama a sacada ali? No fundo da igreja, né, em cima, e o coro... coro, né? Chama coro. A gente tocando no coro da igreja e o coro tocando lá no altar. Ficou muito legal esse concerto. Então, hoje a gente tem essa história resumida. Eu vou falar o nome de todos os trombonistas que tocaram aqui, porque todos merecem, né? O coral existe por causa disso. Eu sou o coordenador, o professor Lincoln é o regente, né, titular. A gente tem o Alaécio Martins, o Wagner Maier, Ednilson, Sérgio Rocha, Renato Lisboa, Andréia, Hélio Azevedo, João Paulo, Paulo Rocha. Paulo Rocha está aí. Isso, o Paulo é aluno de regência, mas é trombonista. O Marcelo Rosa, que está aqui. Marcelo, formado pela UENG. A gente tem o Aglailson, a Natália, que hoje não pôde vir, o Danilo, que eu já apresentei, está aqui, o Júnior, o Celso também, que está aqui, o Fredson, o Aldo, que vai tocar hoje com a gente, está aqui, já apresentei, o Pedro, já chegou o Pedro? Não está aqui, né? Está embaixo. Pedro, eu me perco aqui, querido. Mas depois eu tenho que continuar, né? Pedro, depois o Orlando, que está na Alemanha, o Floriano, que é o nosso guru. O Floriano está com 70 anos e tocando maravilhosamente bem. João Marcelo, Josué, que é da polícia, formado lá na UENG. O Manuel, que está aqui, da UENG, também formou na UENG, trombonista baixo, PM. O Denner, que está aqui também, que é aluno da UENG, que é do Denner, está aqui. Vamos lá, cadê o Denner? Eu me perco aqui, cara, vou ter que pôr o dedo aqui. A Joelma, que eu já apresentei, o Leonardo Brasilino, que já falei dele, o Jansley, aí ia falar o Jansley agora, Jansley, ó. O Jansley, né, que está aqui, o Fabrício, que eu já falei, Felipe Almeida, Miguel Praça, que já apresentei, Thiago França, que está lá em São João del Rei, Felipe Sabino, está na polícia, o Igor, que a gente já apresentou, Diego Monteiro, também a gente já falou, o Fabiano, também, o Wellington Carlos, o Wellington Cordeiro, que é aluno da UENG, toca com a gente, o Isaac Macedo, tubista também, o Rafael, que eu já apresentei, o Gladson, que está no Espírito Santo, o Jonathan, que hoje é professor do Cefar, né? Está no Cefar hoje, fez o mestrado aqui, estudou na UENG, o André Pastore, o senhor João Vitor, que era professor de trombone na Escola de Música em Divinópolis, e infelizmente faleceu, ele também tocou com a gente aqui no tempo, o Azael, e o Lucas, o Jackson. E esses 3 pontinhos aí significa que essa história vai continuar. E o que a gente vê no coral é que vão chegando mais trombonistas e ele vai sempre crescendo. Eu acredito que se todos resolvessem ou pudessem vir num concerto, todos, a gente teria quase 40 trombonistas tocando só aqui de Belo Horizonte, né? Então é uma história muito importante. Hoje a gente encerra esse terceiro encontro, que mostra também um pouco disso. E, na oportunidade, eu queria que ficasse de pé o professor Rafael, o professor Milton, agradecer eles, porque são professores do mais alto gabarito, porque vocês vão ver eles tocando aqui, sem dúvida nenhuma vocês vão se impressionar, mas eu estou falando da parte pedagógica, didática, eles dando aula aqui, simplesmente fantásticos. E na transmissão do conhecimento e na gratuidade. Mas quando eu falo gratuidade, é a gratuidade mesmo, porque eu liguei e falei, a gente não tem, vocês vêm, olha, se a gente não estiver aqui, a gente vai. Pode confirmar, eu vou. Então isso é que é legal, vem pela causa, vem pelo trombone, vem pela divulgação do conhecimento, né? O professor Milton
primeiro prêmio em vários concursos internacionais de trombone e está aqui com a gente, né? O Rafael Rocha, talvez o maior nome do trombone popular brasileiro hoje, e aqui com a gente, né? Pedro Aristides, acabou de chegar, comentei aqui. O tempo foi cronometrado, eu acredito que não tenha perguntas, mas se tiver, a gente tem mais uns 5 minutinhos aí para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Senão, a gente vai botar para torar, como diria o professor Radegundes. Botar para torar? Então, beleza. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado um pouco. Queria só registrar a presença aqui de 2 trombonistas. O trombonista que foi homenageado ano passado, o professor Hélio Pereira, está sentado ali. Trombonista da PM, trombonista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, e hoje um chorão invejado aí, né, em Belo Horizonte, bandolinista, violonista, cavaquinista, que foi na mão do professor Hélio. E o outro trombonista foi meu primeiro orientador no trombone, Marcelo Ribeiro, Marcelão do trombone, que está aqui, levanta aí, Marcelo. Que eu já vou adiantando, vai ser o homenageado do próximo encontro. O homenageado desse ano, eu ia entregar a placa para ele, a placa está aqui, eu vou ler, é o professor Sampaio. Eu vou ler aqui rapidinho. O professor Sampaio, eu vou explicar, ele não pôde vir aqui, ele pediu que o Marcelo recebesse a placa em nome dele, porque ele está passando por uma situação muito difícil, a esposa dele está internada, foi internada agora, essa semana, no hospital militar, e hoje ela tá enfrentando uma cirurgia e, infelizmente, ele não pôde vir. Mas eu vou ler aqui. Antônio Sampaio Neto nasceu em Juiz de Fora no dia 15 de abril de 1900, viu, gente? Não é 1035, não. Começou seus estudos na música quando ingressou na Polícia Militar aos 15 anos de idade, como eu falei aqui, que na época era mais cedo, né? Podia ser assim até hoje. No ano de 1950. Chegou a contramestre da PM e tocou em várias orquestras, dentre outras Rádio Guarani, Rádio Inconfidência, Montanhês Dancing, Anos Dourados, etc. Teve a oportunidade de se apresentar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e acompanhou grandes astros da nossa música, dentre os quais Nelson Gonçalves, Carlos Galhardo, Miltinho, Cartola, Ângela Maria, Clara Nunes, Bete Carvalho, etc. Após a aposentadoria da PM em 80, tocando na noite, passou a ter contato direto com o choro. Por muitos anos se apresentou no bar Pedacinhos do Céu, se tornando uma referência do gênero para todos os trombonistas. O seu primeiro disco solo foi gravado em 2007. Então, ele foi escolhido para que fosse homenageado esse ano. Eu vou chamar o Marcelo aqui para receber em nome do Sampaio. E o Hamilton também. Hamilton, por favor, você é muito amigo dele? Venha receber junto com o Marcelo aqui. E depois vocês vão passar as mãos dele. Bem, a placa tem os seguintes dizeres. Terceiro encontro de trombonistas e tubistas da UFMG. Homenagem ao trombonista Sampaio pela história de vida e dedicação à divulgação do trombone. Belo Horizonte, 11 de maio de 2016. Aí vocês entregam para o Sampaio para mim, por favor. Isso. Cadê a foto? A foto. Quem vai tirar a foto? Oficial. Lá? Tira aí, Fabrício. iPhone 7. Falando ao foco. Obrigado, Hamilton. Obrigado, Marcelo. Peraí. Sampaio é um ídolo meu, não só pela amizade, mas como ele deixou um choro de gafieira. Vocês podem puxar no YouTube, chama Hamilton sem H, porque o meu nome é Hamilton sem H, e ele fez em minha homenagem, e é um bom choro, tem a partitura desse choro no site Samba Choro, para quem quiser, tá?
Gente, então, a gente só vai tirar aqui o material e começar o concerto com o professor José Milton Vieira. Ele vai fazer uma peça solo, trombone solo, depois uma peça com trombone e piano, e logo após a gente entra com o coral de trombones. Boa noite, obrigado.